Oi, tudo bem? Meu nome é Betina, você é minha convidada especial nesse dia para esse chá com Jesus. Ele é o nosso convidado de honra e você também é minha convidada. A palavra de Deus diz que quando dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele está presente. Ele é o nosso convidado de honra. E nós estamos aqui hoje para partilhar da palavra dele, que é o nosso pão, o nosso alimento, não somente para trazer essa palavra ao nosso conhecimento, mas sobretudo ao nosso coração, aplicar a palavra dele ao nosso coração. Então eu peço que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no versículo 26, no capítulo 26, a partir do versículo 6. Diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Palavra tremenda, né? Eu fico maravilhada quando Jesus tem esses encontros, né? E aqui uma mulher vai ao encontro de Jesus. Nesse contexto, Jesus estava ali em Betânia, às vésperas já de ser entregue, de ser morto. E naquele contexto ele estava ali sentado à mesa, como nós estamos aqui. E nesse momento se achega a ele uma mulher. A mulher naquele período era muito subjugada. E Jesus, todas as vezes que ele se encontrava com as mulheres, ele sempre trazia um escândalo diante daquela sociedade, porque ele trazia um valor que aquela mulher não tinha ali diante daquelas pessoas. A mulher nessa época, né, ela não poderia nem conversar com o homem, nem cumprimentar o homem na rua. Ela era totalmente subjugada. Se ela estivesse ali, como naquele contexto em que eles estavam à mesa, ela devia estar ao redor da mesa em pé, esperando servi-los quando fosse necessário. Ela não podia sentar com eles à mesa. E naquele momento se aproxima essa mulher de Jesus. E aquela mulher, ela não foi pedir algo. Nós vemos na passagem de Jesus, em tempo que ele andou por aqui, as multidões o apertavam, as pessoas estavam em busca dele, querendo algo de Jesus, um milagre, diante de uma necessidade mesmo. Não que isso não seja bom, a gente ir até o Senhor por conta de uma necessidade. Ele quer que a gente vá a Ele. Mas aquela mulher, ela foi ofertar algo ao Senhor. Ela quis dar algo precioso para Deus. O que nós podemos dar para Deus? Não é verdade? Se a gente for parar para pensar, meu Deus, o Deus criador do céu, da terra e do universo. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos criou, que nos deu um sopro de vida. O que nós podemos ofertar ao Senhor? É certo que ali nessa passagem a gente vê dois tipos de ofertas. Ao mesmo tempo que essa mulher foi ali e derramou algo precioso diante do Senhor, alguns discípulos falaram que aquilo era um desperdício, que podia ter comprado aquilo e dado aos pobres, mas aquela mulher ali, ela quis agradar ao Senhor. Nem sempre o que fazemos agrada a Deus. Nós vemos através dessa palavra. A motivação do nosso coração sempre deve ser agradá-lo. E como que a gente sabe como agradar a Deus? Buscando a sua palavra. Uma coisa que Deus fala muito na palavra dele e que ele batia muito forte com relação aos fariseus. Ele não falou com as prostitutas como ele falou com os fariseus. Porque Deus, ele não gosta de hipocrisia, ele não gosta de falsidade. E ali, quando aqueles discípulos se levantam
né? Na realidade, em outra passagem a gente vê falando que é Judas que falou aquilo. E Judas, na realidade, ele não estava preocupado com os pobres, ele queria o dinheiro porque ele roubava. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. E quantas vezes nós não vamos a Ele com uma intenção que não é simplesmente de agradá-lo, não que a gente faça isso de maneira consciente, mas o nosso humano nos leva muitas vezes a isso, a querermos elogios de pessoas, não é verdade? Querer ser bem vistos. E quando o Senhor diz que é tudo aquilo que a gente fizer, que Ele que deve ver e que Ele é quem nos recompensa. E a gente vê como essa mulher foi recompensada aqui. O Senhor, ele fala dos fariseus, ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Ali a gente vê duas realidades bem distintas e que o Senhor, ele bate muito forte com relação a isso. E é isso que a gente vai ver nessa palavra. Uma coisa que agradou ao Senhor, a oferta que aquela mulher teve, foi uma oferta em que ela derramou ali toda a fé dela. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Nós precisamos ter fé para nos achegarmos a Ele. E tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado, é ritual. Nós não devemos fazer as coisas simplesmente porque as pessoas dizem que é bom fazer. Tem pessoas realmente que a gente deve ouvir, mas sobretudo nós devemos seguir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que eu pretendo fazer? Porque a fé, ela é ativa. A fé sem obras, ela é morta. Através da minha vida, do meu testemunho, eu denuncio a minha fé. E essa fé, uma hora, ela é revelada. Assim como o Senhor fala na palavra que tudo que está escondido será revelado, o Senhor, ele mostra, uma hora ou outra, ele mostra as intenções das nossas atitudes. E o Espírito Santo, ele faz isso de uma maneira muito linda, porque ele não nos acusa, ele não fica apontando o dedo sobre nós, mas o Senhor, ele mostra para que a gente possa mesmo voltar o nosso coração para Ele, para os princípios da palavra. Porque nós não precisamos fazer coisas simplesmente para agradar, para sermos aceitos por Deus. A palavra diz, porque pela fé, pela graça de Deus nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Agora eu vou abrir a palavra aqui. Então, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação que nós temos em Deus, nós somos aceitos por Deus por meio da fé. Não vem de obras, porque senão nós buscaríamos fazer várias coisas para agradar a Deus. Não, porque se eu não fizer assim eu vou agradar a Deus ou vou agradar as outras pessoas. Quando na realidade nós temos que ir a Deus pela fé. E essa fé, ela vai me motivar para as obras. Como eu disse, ela é uma fé ativa. Mas o princípio é a fé. É a fé que devemos buscar. Outra coisa que nós vimos na vida dessa mulher foi que ela teve humildade. Como assim, Betina, ela teve humildade? Aquela mulher ofereceu algo que era muito precioso, né? Como aquele discípulo, né? Em outra passagem a gente vê que Judas falou: esse dinheiro aí é um desperdício. Ela está jogando isso daí fora. É como se ele dissesse isso, né? Porque poderia pegar esse valor e dar aos pobres. Em outra passagem a gente vê que era correspondente a 300 denários, que seria correspondente ao salário de um ano. Era muito dinheiro mesmo. Mas aquela mulher ali, ela ofertou não somente aquele valor, ela ofertou aquilo que era precioso para ela. Ela quis fazer através dessa atitude, ela quis agradar somente ao Senhor e não a homens. Porque se ela quisesse agradar a homens, ela podia realmente ter feito aquilo ali, né? Comprado coisa para os pobres, ser bem vista na sociedade, ser elogiada. Mas a intenção dela não era essa. Ela queria verdadeiramente agradar ao Senhor.
Então ali ela buscou verdadeiramente agradar a Deus. Ela buscou ser humilde diante de Deus. A palavra de Deus fala de uma passagem que um fariseu e um publicano foram orar. E esse fariseu, quando chegou diante da casa de Deus, falou graças, e a palavra diz que ele orou para si. Que ele disse assim: ó Pai, graças te dou, porque não sou como esse publicano, porque dou meu dízimo, dou minha oferta. E ali ele colocou todas as obras que ele fazia. E ainda diz nessa passagem que o publicano que estava ao lado, nem sequer ele olhava para o céu, porque ele dizia: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Então, diante do Senhor, a gente deve se colocar mesmo com uma postura de dependência, de humildade. Porque o Senhor, Ele rejeita o soberbo, mas o de coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Nós não somos aceitos a Deus pelas nossas obras, nós não somos justos diante de Deus, nada do que a gente faça possa justificar-nos diante de Deus. Somente o sangue de Jesus é que nos justifica, somente o sangue de Jesus é que nos aproxima dele. E glória a Deus por isso, porque isso não vem da nossa capacidade. Isso não vem daquilo que eu sei fazer, mas simplesmente pelo fato do Senhor ter me escolhido, dele ter te escolhido. O Senhor te escolheu. A palavra diz que desde a fundação do mundo Ele nos escolheu. Ele nos amou. E nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Então convido a você hoje a nós nos colocarmos diante desse Deus. Que Espírito Santo venha nesse dia sondar os nossos corações. Aquilo que nós temos feito buscando elogio de homens, buscando ser vistos por homens. E a palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso com essa intenção, nós recebemos verdadeiramente a glória deles e não a de Deus. E não é isso que eu quero. E eu tenho certeza que também não é isso que você quer. Eu quero ser reconhecida no céu. E você? Coloca a sua vida agora diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus mesmo para sondar o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, colocamos diante de Ti nesse dia, Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, Senhor. E pedimos, Pai, que ela venha mesmo imprimir ao nosso coração, Senhor, a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ache em nós mesmo, Pai, um coração humilde, um coração quebrantado na Sua presença, Senhor. Perdoa, Pai, todas as vezes que buscamos, Senhor, fazer as coisas para recebermos elogios das pessoas, que buscamos, Senhor, muitas vezes ser bem visto pelas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, assim, Senhor, como o Senhor foi com aquela mulher, Senhor, ser propício a nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E é lindo que a gente vê nessa palavra, né? Que o Senhor, quando a gente se posiciona mesmo diante dele, o Senhor, ele nos honra. O Senhor nos defende. Então saiba que não importa a decisão que você vai tomar diante do Senhor. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor é aquele que nos defende. Porque quando nós nos posicionamos, sempre vai ter oposição. Sempre vão ter pessoas que vão criticar e pessoas que vão elogiar. Mas nós não devemos nos mover pelos elogios humanos, mas buscar sempre agradar a Deus. Você tem um coração também que quer agradar a Deus? Eu convido a você nessa hora a colocar o seu coração diante de Deus, se você ainda não entregou o seu coração a Ele. Porque muito mais do que qualquer coisa nessa terra, o Senhor quer a nossa total entrega diante dele. E a gente faz isso quando a gente entrega o nosso coração. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso com a nossa boca. É uma declaração que nós devemos fazer diante dele. Então eu convido você, se você não fez ainda essa oração, eu convido você a fazer essa oração após mim. Amém? Então diga comigo: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecadora e que preciso das Tuas misericórdias. Recebe nesse dia, Senhor, a minha vida. Toma o meu coração e eu Te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Faça morada em mim, Senhor.
Perdoa os meus pecados, aquilo que eu fiz e não te agradou. E me dá a sua salvação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não me ama por aquilo que eu possa fazer ao Senhor, mas simplesmente porque o Senhor escolheu me amar. Obrigada pela vida de Jesus, que foi entregue naquela cruz por mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Então a palavra de Deus diz que quando nós fazemos essa oração com fé, com o coração verdadeiramente crendo nela, nós somos salvos. Receba hoje a salvação na sua vida, e não somente na sua vida, na sua casa, porque essa é a promessa que Deus tem àqueles que são salvos. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem te abençoou, eu convido você a compartilhar com outras pessoas que também estão precisando. Seja uma parceira nossa nesse projeto de levar a palavra de Deus. Curte o canal, divulga. Hoje meu chazinho de hortelã, hein? Até a próxima. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe. Tua graça se derrama.